Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao QLC Play. E tem uma coisa bem legal que eu já andei falando aqui no short sobre as radionovelas que eu estou disponibilizando aqui no canal para a gente poder aprender de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, todos os ensinamentos da doutrina espírita, e é uma forma de você despertar a sua consciência. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e aí eu gostaria que você, nesse momento, entendesse muito bem qual é a mensagem, o que, que eu estou querendo passar aqui para vocês. Eu estou querendo simplesmente dizer para vocês que é legal entender a doutrina espírita, é bacana a gente entender, mas realmente aquele método que a gente tem tradicional, que fica estudando e tal, sabe que me lembra? Me lembra um pouco aquelas coisas de missa de igreja, fica muito pesado, fica muito difícil. E para a geração atual, isso não é muito bom, isso não é muito recomendado. Por isso que eu estou trazendo essas novelas, por isso que eu trouxe aqui da outra vez o Caio, para a gente bater um papo com jovens. Eu preciso que vocês despertem, eu preciso que vocês entendam, que vocês saiam um pouco dessa hipnose. E senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar preso a coisas que não são muito legais, preso a coisas que não vão nos agregar muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque simplesmente você vai estar não bem preparado, porque uma coisa a gente tem certeza, que todos nós um dia vamos voltar para a pátria espiritual. Então, em vez de você tomar um susto, ficar perambulando por aí, não saber o que fazer, nada melhor do que já ter o conhecimento, já entender um pouco mais sobre isso. É por isso que eu trouxe essas radionovelas. Eu já tenho duas prontas, como eu já falei no short, vocês, quem não viu, né, vai ser todo domingo e toda quarta, domingo há 2000 anos atrás e quarta Violeta na Janela, sempre às 18h15. Aí eu vou fazer uns vídeos, a gente vai falar de alguns capítulos ou de alguns áudios, aí a gente vai colocando a dinâmica. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, é simples, manda um e-mail para quantaluzcelestial@gmail.com, faça a tua pergunta, faça a tua dúvida, ou coloca aqui no chat, ou entra lá no nosso grupo no WhatsApp, enfim. Eu tenho vários canais que eu posso te ajudar a tirar dúvida. Aquilo que eu não souber, eu garanto a vocês que eu vou atrás da informação, eu vou buscar ela para trazer essa informação sobre sempre o meu ponto de vista, sempre da forma que eu compreendo, que eu entendo. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu não estou dizendo que A está certo, B está errado, eu estou certo, eu estou errado. Eu não estou falando nada disso, estou falando qual é o meu entendimento sobre isso tudo, depois de mais de 40 anos lendo, estudando e vendo. Por exemplo, tem uma história maravilhosa do Chico Xavier que eu vi numa palestra, que na época de Roma, o pessoal de Roma, junto com o Sinédrio, estavam caçando Jesus porque queriam prender ele e crucificá-lo. Então, um pouco antes desse momento, muita gente, muitos judeus eram levados para interrogatório dentro de locais onde tinha o Sinédrio, dentro de locais onde tinha a guarda romana, né, que fazia segurança armada de toda a cidade de Jerusalém, e queriam saber o paradeiro de Jesus, e ninguém sabia, e quem sabia não queria falar, até que você sabe da história que Judas contou e etc. Mas eles estavam procurando, aí tinha um rapaz, ele devia ter, sei lá, seus 18 anos, 17 anos, era um rapaz muito novo, muito vigoroso, e ele, quando conheceu Jesus nas suas palestras, ele ficou fascinado, aquilo tocou ele, e ele ficou sempre acompanhando Jesus o tempo todo. E aí, quando ele foi questionado se ele sabia aonde Jesus estava, ele falou assim: eu sei onde Jesus estava. Opa, então vem aqui, vamos lá no quartel comigo. Aí começaram a interrogar, questionar, falar, pressionar, e ele dizia: eu sei onde está, mas não vou contar, mas você tem que contar. Tá. Aí chegou uma hora que era tanta pressão, ele falou assim: tá bom, eu vou contar onde Jesus está. Jesus está dentro do meu coração. Aquilo deixou os romanos e o Sinédrio tão irado,
que um soldado romano, na hora, pegou a sua espada e meteu no coração dele e arrancou. Então, não está mais aí que eu tirei teu coração fora. E essa história, ela é contada por Chico Xavier, que Jesus veio, desdobrou junto com uns outros espíritos que sempre estavam naquela época ali acompanhando Jesus, os apóstolos, toda a sua missão, pegou o menino pelo braço, e aí Jesus fala: se vocês querem seguir alguém, siga esse menino. Esse menino tem um coração de ouro reluzente, porque ele teve a coragem de dizer que Jesus estava no coração na frente de todo mundo, e por conta disso ele perdeu a vida dele para dizer para todo mundo onde estava Jesus, no coração dele. Eu acho essa história tão linda, eu fico imaginando como seria naquela época a gente estar vivendo aquilo tudo, ouvindo Jesus, vendo ele na nossa frente, escutando o sermão da montanha, escutando todas as parábolas. Eu acho algo assim, eu não sei, é mágico, é muito mágico. Um maior espírito de luz que já reencarnou e já esteve aqui, pisou no nosso planetinha de provas e expiações. Ele tinha tanta luz, que, segundo o Ramatiz, foram necessários 1000 anos terrestres para Jesus se preparar para poder reencarnar, porque seu corpo era de tanta luz, quer dizer, é que nem você querer colocar o sol num jarro. Então foram 1000 anos de preparo para ele poder se adensar de tal forma de chegar aqui e passar para a gente todo o código de conduta, todo o código de moral, todo o ensinamento. E ele dizia: ninguém vai à casa do Pai se não passar por mim, porque ele deu todas as dicas. Então quando eu falo para a gente ouvir essas rádios novelinhas, você que está aí de bobeira, está indo para o trabalho, está voltando, está lá no metrô, em vez de ficar botando áudio, ouvindo um monte de bobagem, escuta essas radionovelas, 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo áudio, que vocês vão pegar as nuances das coisas, a gente vai bater um papo, vai discutir. É uma forma maravilhosa de despertar a nossa consciência, entender mais o que toda essa doutrina está falando, sem ser cansativo, sem ser aquela coisa massiva de estudar, porque realmente eu tive essa dificuldade, abrir um livro dos espíritos, abrir um livro dos médiuns e ficar lendo aquilo, estudando aquilo, realmente é algo bem pesado para a gente. Aí eu faço esse convite para vocês e a gente vai conversando aqui, vai falando de várias histórias, de várias coisas. Combinado? Lembrando, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar teu like, de comentar. Vamos juntos fazer uma corrente de luz, aproveitar esse calorão que está fazendo, né? Muito calor, muita luz. Vamos fazer uma corrente de luz, uma luz de amor. E aí a gente leva essa luz para todos os cantos do planeta, porque a luz ilumina as sombras. Tá? E desperta as pessoas. Vocês já viram assim, tantas coisas em tantos filmes. Aliás, lembrei agora de uma história bem legal, que tinha um rei que ele queria casar a filha dele. Só que ele queria casar a filha dele com um grande príncipe, uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. E ele não queria entregar a filha dele para qualquer um. Então ele propôs um desafio no reinado dele. Tinha um salão lá no castelo, que quem conseguisse preencher esse salão, seja com o que for, só de uma coisa, mas tinha que preencher tudo, ele ia dar a mão à filha. Aí foi gente lá tentar preencher com ouro, não conseguiu. Aí tentava preencher com água, vazava, não conseguia. Aí chegava outra, tentava preencher com moedinhas de prata, não conseguia. Sempre passava uma luz, sempre acontecia alguma coisa, a pessoa tentava preencher sei lá, com frutas, com animais, com roupas, com tudo que você possa imaginar, com seda de riqueza, e ninguém conseguia preencher aquilo de tal forma que não tivesse um restício do que era antes daquele salão, antes de estar com aquilo preenchido. Aí chegou um rapaz, sentou no meio do salão, fez uma oração, acendeu uma lamparina e preencheu aquela escuridão do salão com uma luz enorme. A luz preenchia todos os cantos do salão, nada escapou à luz da lamparina. Ele levou luz a toda a sombra daquele salão, e assim ele casou
princesa, e diz a lenda que ele foi uma pessoa muito boa, junto com a princesa fez um reinado maravilhoso. Isso é uma história oriental, eu acho ela fantástica, linda, maravilhosa, e tem muito a ver com o que eu falo sempre aqui, vamos levar luz às sombras. Combinado? É isso aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com todo mundo, falar com todas as pessoas. Pô, vai lá, vai ter a radionovela, há 2000 anos atrás, obra de Chico Xavier, Violeta na Janela, uma obra maravilhosa da Vera Marinzec, e aí vocês vão ouvir, a gente vai falar de muito ensinamento aqui, vai ficar bem mais suave. É um método que eu acredito muito, eu acho que vai te ajudar. Beleza? Combinado? Muita luz, muita paz para vocês, um grande 2016, que seus sonhos sejam realizados, que tudo de bom aconteça para você, para sua família. Não deixe de orar, não deixe sempre de fazer tudo aquilo que eu tenho falado, tenho ensinado. É só maratonar aqui no canal, tem um monte de vídeo que eu explico sobre sempre o meu ponto de vista. São mais de 40 anos estudando isso e trabalhando em paralelo com tecnologia da informação. Então, eu agora resolvi compartilhar tudo o que eu entendi, tudo o que eu aprendi com vocês, por isso que eu criei esse canal Quanto à Luz Celestial, que nos vídeos eu chamo de QLC Play, carinhosamente, para ajudar você no teu despertar da nova era, que já bateu na porta e já chegou. Combinado? Feliz 2026, muita paz, muita luz, muito amor, muita consciência e vamos que vamos. Fechado? É isso aí. Até ano que vem. Tchau.